Boa noite a todos, que a graça, a paz do nosso Senhor esteja com você e também com a sua família. Abra comigo no Salmo de número 84, Gustavo. Hoje é na versão ARA, não é na NVI. Eu não suportei ler um salmo tão famoso numa versão que eu não gostei. Aí me pegou. Não, todo mundo conhece quão amáveis são os teus tabernáculos. Se eu fosse ler como agradável é a tua habitação, isso ia me... Eu não ia suportar chegar no final do sermão sem ler quão amáveis são os teus tabernáculos. Não ia dar. Só que do mesmo modo, Gustavo, eu tenho um toque. Então todos os textos estão na ARA, porque eu também não ia começar na ARA e terminar na NVI. Então, daqui para frente, nesse sermão, você toca desse jeito. Porque misturar também não cabe na minha mente. Será que eu sou TDAH? Às vezes eu fico pensando isso, mas segundo o psicólogo, não. Só doido. Salmo de número 84. Acredito, conhecendo vocês, que a grande maioria deva conhecer o Salmo 84, porque é realmente um salmo famoso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 3. Até o pardal está na NVI, Gustavo. Segue para a ARA. Eu vou começar de novo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família, por causa da gravação, gente. Senão depois, como é que a Débora vai colocar isso no ar? Eu não sei se a gente coloca, né, o Ebenezer Memes no ar junto, não faz sentido, né? Eu posso ir, Gustavo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a presença poderosa, sobrenatural, do Espírito Santo na tua igreja. Nessa meditação de um salmo que é como um espelho para nós. Reflita a nossa alma aqui, para que a gente possa enxergar a nós mesmos, olhar essa experiência do salmista e comparar com a nossa experiência. Ó Deus, que realmente nós possamos nos encontrar hoje, junto aos altares do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu sou crente há tempo suficiente. Eu diria que até que eu sou pastor há tempo suficiente, embora seja pouco. 5 anos de pastoreio, 6 anos de pastoreio. Mas eu sou crente e pastor há tempo suficiente para identificar que dentro da igreja não existe um grupo homogêneo, mas existem vários grupos, subgrupos dentro da igreja, nesse relacionamento que a gente tem com a igreja. Tem um grupo de pessoas, isso é em qualquer igreja que você passar, pode ter certeza. Existe um grupo de pessoas
que o relacionamento dela com a igreja e o fato dela ir num culto domingo se dá porque ela não quer pagar para ver se esse negócio de inferno é verdade ou se é mentira. Vai que é verdade. Então, se for verdade, pelo menos eu estou aqui. Tem um grupo que se relaciona com Deus e com a igreja por meio do medo. Não só, às vezes, o medo do inferno, mas o real medo de, e se eu sair, Deus agora vai me punir, vai me perseguir até eu voltar, melhor eu ficar quieto. E tudo é um medo que vai movendo essas pessoas. É um grupo, até, muitas vezes, bastante presente dentro da igreja. Gente que vem para a igreja e fala o seguinte, mas e se eu sair, Deus pode me punir. Se eu sair, Deus vai me tirar tudo, vai me deixar sem nada, melhor eu ficar quieto aqui. O grupo do medo. O outro grupo forte é o grupo da conveniência. É bonito vir na igreja domingo. É bonito, não é? Quando você chega no trabalho, você fala assim, olha só, eu e a minha família ontem tiramos a foto, né? A Débora passou tirando foto, estava eu e a minha família sentada, o bebê no colo, as crianças. É bonito, é conveniência. É um ritual e é uma rotina agradável muitas vezes. Gente, ou é culto, ou é assistir o Domingão do Hulk. Eu prefiro o culto, nem se não fosse crente. Olha como é que a gente cantou bonito. É mais gostoso do que assistir o Caldeirão. Caldeirão não, é o Domingão do Hulk agora. Porque na época do Faustão, eu até diria que tem competitividade. Mas no Hulk, aí eu acho que o nível baixou de uma forma que é impossível você falar que existe uma competitividade. Mas é um ritual gostoso você ir à igreja. É uma questão assim, é seguro para os meus filhos crescerem na igreja. Tem pai e mãe que não vai na igreja, mas obriga o filho a ir. Porque é mais seguro, né? Pelo menos cresce lá, ouvindo o que pode, o que não pode. É o grupo da conveniência, eu vou porque é bom. Só que esse grupo da conveniência é o mesmo grupo que muito facilmente perde o domingo por causa de alguma coisa. O grupo da conveniência é aquele que fala o seguinte, eu não vou no culto hoje porque eu tenho um aniversário para ir. Quando alguém me fala que não vem no culto porque tem um aniversário para ir, eu quero morrer por dentro. Porque isso aqui é a coisa tão mais intensa do mundo, a meu ver, eu não sei se você concorda comigo, que eu não deixaria de vir aqui por causa de nenhuma outra coisa. Mas o grupo da conveniência, não, hoje eu estou recebendo familiares em casa, então eu já vi gente deixar os parentes em casa e ir na igreja. Mas não é todo mundo que faz isso. Eu já vi. Mas tudo depende da sua experiência com isso daqui, não é? Existe aquele grupo com um perfil que ele gosta de ir na igreja. Ele tem uma consciência do cristianismo muito, muito forte. Ele sabe do que ele está falando e o que ele está fazendo. Mas parece que ele cansou. Parece que ele perdeu o brilho e o entusiasmo. Já viu? Crentes que sentam na igreja, ele não vai faltar no domingo, ele não vai faltar na EBD. Só que o brilho, o entusiasmo, o vigor, a força do relacionamento com a igreja, com o reino, fala assim, não conta para isso. Não é aquela pessoa que vai dar a mão e vai vir 6 horas da manhã na segunda-feira orar. Não, aí não é aquela pessoa que vai, não, nós vamos fazer uma vigília de oração aqui, gente, e ela vai, não é isso. Não precisa disso tudo. É aquela pessoa que ela sabe o que está fazendo aqui, mas um dia talvez ela teve esse brilho, mas passou, cansou. Estou ficando velho, agora eu já não aguento mais. Já tem muito tempo, já tem 30 anos de igreja, já fiz o que eu tinha para ter feito. Cansou. A pessoa gosta, mas o olho não brilha quando fala disso aqui, quando vive isso aqui. Só é gostoso, só é bom. Aí essa pessoa ela vai na igreja mais perto que tiver, mesmo se o culto for bom, se o culto for ruim. Né? Se o pastor pregar alguma coisa razoavelmente bíblica, está passando de bom. O que eu quero é assistir um culto e ir embora para minha casa com uma tranquilidade. Não tem brilho. Porque quando tem brilho, você vai em qualquer lugar, né? Metade dos que estão aqui, gente, já saíram daqui do Santa Mônica para ir para o Tocantins durante um ano, fazer culto. Vocês sabem o que é brilho.
A Raiane sai do Tocantins para cá. Sabe o que é brilho? É o contrário agora. Tem gente que jamais, não. Aí perdeu esse entusiasmo, perdeu esse brilho. E tem os crentes que eles realmente, eles amam de uma forma diferenciada aquilo que é a igreja, aquilo que é o reino, aquilo que é realmente Cristo. Esses, eles são entusiasmados, eles são empolgados. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sou o pastor. Eu sei quem me manda o WhatsApp todo dia para falar de igreja. Ou todo dia, não, toda semana. Eu sei quem me liga para falar assim, você viu que o fulano não apareceu na igreja? Eu sei quem é que me liga para perguntar assim, mas essa semana vai ter gente para fazer tal coisa? Senão, eu sei quem que é. Os entusiasmados, eles mandam mensagem de Catalão, 100 quilômetros aqui, para saber se tem alguém na liturgia essa semana. É entusiasmado. O empolgado com isso aqui, com o brilho, ele vai olhando e falando assim, o que eu vou fazer hoje para que isso aqui aconteça da melhor forma possível? O empolgado, ele senta aqui, a pessoa com brilho, e na hora que canta a honra, parece que o teto vai cair, embora ele seja desafinado. O grupo está no tom, ele está no cavalcante, mas está quebrando aqui. Ele está fugindo do conjunto, mas o louvor é tão intenso de dentro, que você vê que a pessoa fala assim, podia cantar mais 10 vezes isso aqui se fosse possível. A gente podia viver mais 2 horas disso aqui se fosse possível. Você vê quem é empolgado. Você vê aonde que está o brilho. Essa pessoa, ela ama a igreja. Essa pessoa, ela ama o reino. E ela entende que Cristo e a igreja são, de fato, inseparáveis. Você não pode amar Cristo e odiar a igreja, isso não existe. Eu não consigo acreditar num cristianismo sem igreja. Para mim, é um auto-engano. É triste, né? É triste. Eu não acredito em cristianismo sem igreja. Na verdade, eu estou falando justamente sobre igreja, porque para mim é o grande termômetro da vida espiritual de alguém, é o quão animado ela está com o reino de Deus. E eu sei que o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus está em nós, disse Jesus. O reino de Deus está na sua casa, o reino de Deus está no seu trabalho. Mas a igreja é o quartel-general, é o maior campo de ação, é o maior centro de ação do reino. Quanto mais empolgado, animado com isso aqui a pessoa está, mais você sabe que ela está animada e empolgada com Jesus. É o maior termômetro para você saber se você realmente está dentro daquela esfera, daquela expectativa do reino de Deus, é o quanto você ama, o quanto você respira. Gente, tem gente que respira isso aqui. Todos os dias a pessoa está preocupada com isso daqui. Todos os dias a pessoa está orando por isso daqui. Esse grupo de animados é aquele grupo que é extremamente desejoso desse momento. Sabe, aquele negócio seguinte, podia chegar logo a hora do culto. Chega logo. E na hora que acaba, você fala, que pena que acabou. O sentimento do empolgado e do animado é, que pena que acabou. Podia ter um pouquinho mais. É quando canta um louvor depois da mensagem, e aí ele fica extremamente feliz, porque o conjunto daquela animado cantou mais um. De supetão, assim, saiu mais um. Olha só, vamos mais um ainda, gente. Você vê que a pessoa está animada com o culto do Senhor, ao Senhor. Ela está empolgada. E aí, quando eu olho para esse salmo, eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de crente você acha que é esse salmista que a gente acabou de ler? Mas é muito simples. O homem está falando apaixonado pelo negócio. É muito simples você identificar que tipo de crente que é esse salmista aqui. E se esse salmista é dessa forma, e Deus permite que esse salmo esteja presente na Bíblia, que tipo de crente você acha que todos deveriam ser? Se não todos crentes extremamente empolgados com o brilho do reino. Todo mundo deveria ser assim. E aí eu faço outra pergunta, que é qual que é o perfil que você está se encaixando? Você é qual? Você está aqui por medo, querido?
Você está aqui porque já é assim, eu já estou aqui há tanto tempo, é tão gostoso vir aqui, estou trazendo minha família. Ou será que durante esse dia você falou o seguinte, não, podia chegar ao culto logo. Será que na hora do louvor, você fala assim, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro gostosa, do meu coração? Na hora da mensagem, você fala o seguinte, olha só, parece que Deus está falando comigo agora. Porque não parece, de fato Ele está. Então, qual que é o seu perfil? E aí, mais uma pergunta que eu me faço olhando para esse salmo. O que o grupo dos entusiasmados tem que os outros não têm? Por que um tinha e perdeu o brilho? Por que o outro vem pelo medo? Por que esse grupo vem tão entusiasmado? Por que esse grupo passa a semana inteira falando uns com os outros sobre o culto? Um evento de 1 hora. E a semana inteira o povo conversando sobre isso. Por que esse povo é tão empolgado? Aliás, o que falta para você ser tão empolgado? Por que ele é e você não? Tem que ter alguma coisa, não é? Tem que ter alguma coisa para você ser empolgado com aquilo. Vou dar um exemplo do vôlei de segunda-feira. Quando eu vou no vôlei de segunda-feira, Léo, eu não vou empolgado. Eu não passo o meu dia pensando assim, meu Deus, hoje é vôlei. Eu vou porque eu falo o seguinte, hoje eu vou emagrecer. E aí eu tento ir no vôlei. Mas se você entrar no grupo, 6 horas da manhã, já está o Nicolas e companhia botando a lista. Eu falo, eles sonharam com o vôlei. E tem gente que sonhou com o culto. Tem gente que chegou no sábado e falou assim, amanhã é culto. Amanhã é dia dessa reunião. Às vezes eu me pergunto até por que grande parte dos crentes me parece que perdeu esse brilho de, gente, amanhã é culto, mas que coisa maravilhosa. A maioria só entra e sai. Perdeu o brilho. O que falta para ter o brilho? O que esse salmista encontrou que a gente deveria encontrar também? Não é? E eu gosto dos salmos, assim como das narrativas, das histórias, porque diferente das cartas, o salmo ele não está aqui te mandando o que fazer. Eu não quero que você olhe para esse salmo e pense o seguinte, olha só, eu vou te dar 3 regras para que você seja entusiasmado. Paulo, quando escreve suas cartas, fala isso. Paulo, quando escreve suas cartas, ele dá diretrizes. Faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assim. O salmo não. Eu queria que você olhasse para esse salmo como se você estivesse olhando para um espelho agora. Já ouviu falar alguma vez na vida que toda vez que você lê a Bíblia, na verdade, é ela que te lê? É exatamente isso. O salmista é agora para você um espelho. Eu não quero te mandar fazer alguma coisa. Eu nem quero te dizer o que você precisa fazer para ser entusiasmado. Eu quero que você leia o salmo e descubra por si mesmo, olhando para o espelho, por que você não é entusiasmado ou por que você é entusiasmado. Por que um dia você foi e agora não é mais? Olha para esse espelho comigo e a gente vai ver um salmo maravilhoso. Pouquíssimo teológico, viu, gente? Não é um salmo de vamos meditar sobre os atributos de Deus, não. É realmente um espelho da alma do salmo. O 1º versículo e o 2º versículo dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Uma pergunta. O que o salmista almeja e deseja aqui? Olha para o salmo. Esse salmo, essa primeira parte, esses 2 primeiros versos, talvez não fique muito claro pela linguagem aplicada aqui, mas o fato é que o salmista está distante do templo e com saudade do templo. É isso que está acontecendo. Ele talvez seja um salmista que mora longe de Jerusalém e tem que fazer apenas aquelas peregrinações anuais para Jerusalém, na Páscoa, no Tabernáculos ou no Pentecostes. Então ele está olhando com saudade para isso. E aí ele está com saudade, ele fala assim, quão amáveis os seus tabernáculos. Ele está se referindo ao templo de Deus mesmo, quão amável é aquele lugar do templo de Deus. A minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor. Realmente, por isso aqui, pelo culto, por aquele movimento, pelo sacerdote fazendo o sacrifício, pelo povo cantando, pelo povo subindo.
É isso que ele está sentindo saudade. É isso que ele está sentindo falta. Mas do que ele está sentindo falta de verdade? Por que isso faz com que ele sinta tanta falta? Ele fala, porque o meu coração, minha carne exultam. Exultam aqui não é exultar de alegria nesse sentido, é de clamor, de saudade mesmo. Clama pelo Deus vivo. Esse salmo, ele é um salmo dos filhos de Coré, e um outro salmo do mesmo grupo nos mostra um pouco mais sobre a visão deles sobre isso. Projeta o Salmo 42, versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? De certo modo, aquele salmista, ele pode ir perante a face de Deus a hora que ele quiser em oração. Ele pode orar a Deus na sua casa. Ele pode ler a Torá na sua casa. Mas aquele salmista, ele entende que existe algo extremamente diferente nos átrios de Deus. Tem alguma coisa, ele está aqui com essa saudade meio angustiante por causa da presença do Deus vivo. Não é a presença de Deus na vida dele somente, não é a presença de Deus na casa dele, mas é a presença de Deus de uma forma muito mais intensa que ele pode experimentar na casa dele onde ele está. Sozinho, ou mesmo com a sua família, o salmista não pode experimentar daquela plenitude da presença de Deus. E ele fala assim, eu estou morrendo de saudade desse negócio, dessa presença diferente desse Deus. Quando que eu vou lá? Quando irei me ver na presença do meu Deus? Olha só, o salmista, ele podia amar o templo pela beleza do templo, pela reunião das pessoas e os amigos que ele revê, pela beleza dos cultos, dos corais, pelos sacrifícios realizados, que são rituais. Mas muito acima disso, o que o salmista sente nisso tudo é a presença de Deus. Uma presença que ele não consegue sentir distante daquele templo. Não porque o templo seja um lugar sagrado, embora era. Mas não é o local. Não é o sacerdote. Mas é a presença de Deus no seu povo, que é inigualável. Não existe nada no mundo comparado à presença de Deus no meio do seu povo. Exatamente nada. E o salmista sabe disso. Tem um salmo que eu vou pedir permissão para tirar ele de contexto, mas ele pode ser aplicado aqui. O Salmo 133, Gustavo, diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu sei que o salmo é um salmo de Davi falando dos seus filhos, mas se é agradável que os filhos de Davi vivam em união, quanto mais os filhos de Deus, não é? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. A experiência da unidade, a experiência do ajuntamento é única. O renovo do espírito que você sente na sua casa não é o mesmo renovo do espírito do ajuntamento do povo de Deus. Não é. O vigor que você tenta na sua casa, muitas vezes ter quando você está fraco, não é o vigor da presença de Deus no ajuntamento do povo de Deus. Ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Ali é como o orvalho do Hermon, um refrigério, um refresco. É disso que o salmista está falando. Aonde que eu encontro esse renovo? Aonde que eu encontro esse refresco para a alma? O salmista está falando. É na união dos irmãos. Por quê? Porque Deus escolheu ser um Deus de família. E é na sua família que ele se manifesta de uma forma indescritível. O salmista está morrendo de saudade disso. Você pode ler a Bíblia na sua casa. Você pode cantar os louvores na sua casa. Você pode orar na sua casa. E essa experiência nunca vai ser a experiência do povo de Deus ajuntado, cantando, orando e pregando.
mas não vai ser mesmo. Não vai ser porque Deus não quer que seja. Deus quer manifestar a sua presença poderosa no ajuntamento do seu povo. O que torna esse lugar aqui especial, o que torna esse culto tão profundo, não é o local, não é a qualidade musical, é simplesmente porque Deus decidiu estar aqui. Só por isso. Ele decidiu estar presente no ajuntamento da sua família que Ele mesmo fez. Nada, pode ter certeza, nada vai ser comparado ou parecido com isso. Inclusive, eu me lembro de ter lido num livro algo que me marcou muito. O teólogo ele dizia o seguinte: se você estiver fraco na fé, qual que é a primeira coisa que você faz? Você entra no quarto e vai ler a Bíblia, vai orar. Ele fala, eu sei que você deveria fazer isso, mas na hora você deveria correr para o povo de Deus, porque é aqui que tem renovo. As pessoas querem sozinhas sentir o refrigério de Deus, que ele diz o seguinte, mas tudo bem, no meio do ajuntamento eu vou dar o refrigério. No meio do povo de Deus existe uma bênção, uma presença diferente de Deus. Você sente isso ou você não sente isso? O que eu estou falando, eu preciso te explicar e te contar, ou você simplesmente sabe que é verdade? Porque, na verdade, ninguém nunca me contou isso, embora a teologia mostre isso, você simplesmente sabe que é assim. Você pode estar aqui há um mês, uma semana, se você de fato encontrou o seu refúgio em Deus, você sabe que é assim. Você sente isso. Ou não. Porque se você não sente isso, na verdade, o que você está amando, de fato, a ponto de não sentir isso? O que está interposto entre você e essa presença poderosa de Deus para que isso não seja real na sua vida? Alguma coisa está. Talvez seja o amor a si mesmo, de modo que você vem só para aplacar a sua consciência, igual eu falei daquele grupo no início, do grupo que vem só por causa disso, não sei. Talvez o amor a si mesmo, que você vem só por causa do medo. Eu não sei, talvez você ame o ritual do domingo, mas tem alguma coisa interposta entre você e a presença de Deus, porque Ele está aqui, queira você ou não. Ele vai se fazer presente, e para os verdadeiros crentes, eles vão sentir a presença poderosa. Vai soprar o vento do Senhor renovando, se esse povo de fato se junta para louvor do nome de Deus. Isso é óbvio. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo entre você e Deus para que isso não seja uma verdade na sua vida? E quando eu olho para esse salmo, eu só consigo pensar uma coisa. A sua experiência com Deus é fraca. E a do salmista não é. A culpa não é de Deus não estar presente. A questão é que você ainda não encontrou os altares de Deus. A questão é que a sua experiência com Deus é fraca. Deve ser isso. Porque a experiência do salmista é forte. E essa experiência pessoal do salmista forte, que faz com que ele diga o seguinte, eu quero essa presença diferenciada do meu Deus. Olha o verso 3. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A experiência dele é de ser encontrado por Deus, assim como um animal encontra o seu esconderijo, encontra onde vai proteger, onde vai colocar os seus filhotes, assim como um animal encontra um abrigo. Ele fala o seguinte, olha, cada um procurou o seu abrigo na terra, pardal, andorinha. Eu estava sem abrigo, até encontrar os altares do Senhor. Eu estava sem abrigo. Agora eu não estou mais. O salmista olha para isso, e todo esse amor pela casa de Deus, que na verdade é o amor pela presença de Deus, é resultante da experiência pessoal do salmista. Se você está olhando agora no espelho do Salmo 84, e o seu coração não arde pelos átrios do Senhor, é porque você ainda não chegou nem perto do que é tocar nos altares do Senhor. Sua experiência é fraca.
você não encontrou com Ele. Essa é a verdade. Você não encontrou os altares do Senhor. Quando eu olho para esse salmo e meditando nele, eu penso que só pode encontrar abrigo quem está procurando. Só encontra refúgio quem sabe que está perdido. Para o salmista dizer, eu encontrei os teus altares, Senhor, é porque em algum momento da vida dele, ele começou a procurar. Ele falou o seguinte, eu estou perdido. Ele olha ao seu redor e fala o seguinte, não sei qual que é o passo que eu tenho que dar. Ele olha ao seu redor e fala o seguinte, eu sou um pecador miserável, eu não sei o que eu faço. Ele olha ao seu redor, vê uma multidão e fala o seguinte, parece que eu estou solitário. Ele se sente fraco. Aonde que eu vou procurar resolver esse buraco criado pela minha percepção de que eu estou perdido? Talvez ele tenha procurado aqui e ali, até o momento que ele chega nos altares de Deus e diz, eu encontrei os teus altares, resolveu o meu problema. Só encontra quem está procurando. Por que a sua experiência às vezes é fraca? Porque talvez você nem tenha se percebido como perdido. Talvez você nem tenha percebido a miséria da sua alma sem Deus. Talvez você nem tenha percebido que você não sabe de nada ao seu redor, e o quão pequeno você é, o quão desprotegido você é. Talvez você não tenha percebido o quanto que muitas vezes você fica sozinho, mesmo rodeado de pessoas, todo mundo. Talvez você não tenha percebido que você precisa de um abrigo. Porque quem percebe, busca. Talvez você tenha percebido, mas ainda está procurando. O salmista procurou, até achar. O pardal, ele foi lá, encontrou o ninho dele, a casa, a andorinha achou o ninho. O salmista falou assim, mas eu encontrei os teus altares, é aqui. Rodei, 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 mas é aqui. Essa experiência, eu fui abrigado, eu fui acolhido, eu fui ouvido, eu fui curado, eu fui tratado, eu fui preenchido, eu fui perdoado. Acabou o meu problema. Acabou o meu problema. Acabou o drama da minha vida. Eu encontrei os teus altares, Senhor. O drama da minha vida foi resolvido. Jesus disse algo parecido com isso. Por favor, Gustavo, projeta Lucas, capítulo 5, verso 31, que diz assim, respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nesse texto, nós temos ali um determinado grupo religioso, os fariseus, e eles perguntam para Jesus por que Jesus estava comendo ali com as prostitutas, cobradores de impostos, os pecadores, sendo que eles eram os religiosos. Se ele é alguém da religião, por que não com eles? Jesus fala o seguinte, porque vocês são saudáveis, vocês não estão precisando de médico, não. Eles precisam. Vocês acham que os fariseus de fato eram saudáveis? É claro que não. Mas eles não se enxergavam como os doentes. E os pecadores sabiam que eram pecadores. As prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores de uma forma geral, os excluídos, os marginalizados, eles estavam perdidos e sabiam que estavam perdidos. E na hora que eles estavam perdidos, andando, falando assim, não sei nem para onde que eu estou andando, simplesmente Jesus apareceu na frente dele, ele falou, eu encontrei, era isso que eu precisava. Quem acha que está saudável, nunca vai encontrar os altares de Deus. Nunca vai. Você não está procurando por Ele. Só quem está perdido é encontrado por Deus. Quem está perdido, quem sabe que está perdido. No dia que você se perceber nos altares de Deus
como o pardal se percebe num ninho protegido, você vai falar igual o salmista: eu estou desfalecendo de saudade disso aqui, eu não quero ficar sem esse negócio não. Mas só no dia que você tocar nos altares de Deus. Até lá você vai só gostar de vir aqui. Mas no dia que você tocar e chegar no altar e for abrigado por Jesus, o verdadeiro altar de Deus, você não vai querer ficar um minuto fora dele. Você vai falar o seguinte: olha, hoje tem pequeno grupo. Não, eu vou. É reunião do povo, eu vou. Tem a escola dominical. Não, eu vou. O povo de Deus está reunindo, eu vou. Você vai ligar para 2, 3 e falar o seguinte: vamos lá orar comigo. Eu não quero ir lá orar sozinho, não. Vamos orar comigo. Você vai falar: é hora do culto, o povo vai cantar. Você vai cantar em Gi menor, mas você vai cantar. Você vai explodir de cantar. Só no dia que você tocar nos altares. Só no dia que você chegar lá. E você só vai acontecer isso no dia que você se perceber como um perdido. Projeta, por favor, João capítulo 6, versos 68 e 69, e olha se a experiência de Pedro e dos demais apóstolos não é exata. João 6, 68 e 69. Não é exatamente a experiência do salmista. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem percebe o que Pedro percebeu, vai para onde? O que você vai fazer no seu domingo? No aniversário que você vai, quando você falta o culto, tem alguém com palavras de vida eterna? Tem alguém com palavras de vida eterna? No show que você vai, quando você falta o culto para ir num show, o comediante está fazendo palavras de vida eterna? Isso para mim não faz o menor sentido. Eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa, a não ser que seja algo de extrema real necessidade, do que eu chegar aqui no meio dos átrios do Senhor. Eu estou falando por mim. Fale por você também. Eu falo por mim. Não consigo imaginar outra coisa. Já pensou? Se você tira o culto de domingo, o que vai virar minha vida? Vai virar um copo derramado de água. O que vai virar a sua vida se só Jesus tem palavras de vida eterna e essas palavras são derramadas de uma forma tão profunda só aqui e agora? Não é na sua casa, não é sozinho, é no ajuntamento do povo. Você vai fazer o que da sua vida? Vai para onde? Como é que não fica empolgado com um negócio desse? Como é que não fica empolgado com o abrigo que você encontrou um dia perdido? Como que não fica? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar a vida cristã sem brilho. Eu não consigo, eu estou falando de verdade, eu não estou teologizando, não. Eu não consigo imaginar a vida de alguém que gosta de sentar, assistir o culto e ir embora. Eu olho e falo o seguinte: mas isso aqui não tem o menor sentido. Porque não é porque eu sou o pastor. Eu simplesmente acordo amanhã e eu estou pensando no culto de domingo, porque eu quero que chegue. Eu estou pensando na integração, porque eu quero que chegue. Eu estou pensando na próxima vigília, porque eu quero que chegue. Por quê? Porque para movimentar? Não, porque eu quero estar junto com o povo de Deus, com mais e mais porção de Deus. Você não é assim, não? Não é assim? Vai procurar os altares de Deus, você vai ver se você não vira assim. Você está perdido e nem sabe. Talvez, quem sabe. Para onde mais que a gente poderia ir? Eu não tenho a menor ideia. Olha o resto do Salmo, em que o salmista desenvolve essa experiência pessoal dele com Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor dá graça, glória. Nenhum bem só nega os que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A experiência do salmista é de ter encontrado, na verdade, a verdadeira alegria. Ele falou de feliz e bem-aventurado em quase todos os versos que a gente leu aqui. A felicidade dele, ele diz, feliz aquele que te louva o tempo todo. O tempo todo. Tem gente que louva o tempo todo no domingo, porque de segunda a sábado você esquece. Não encontrou altar, não encontrou Jesus. Olha só, ele está feliz, ele está falando assim, feliz é aquele que vive a serviço do templo, ele está invejando as pessoas ali, sabe? Feliz é aquele que pode fazer isso o tempo todo. Está invejando esse povo, ele fala assim, eu queria era isso aí para mim. Mas olha só, você pode ter isso aí para você. O que te impede de louvar a Deus o tempo todo, de viver no serviço a Deus? Nada. Não tem nada que te impeça disso. Só você. Só a sua barreira. Ele fala que quando ele passa num deserto, Deus transforma o deserto num manancial. Olha só que surreal é a experiência do salmista. Ele não falou assim, Deus me tira do deserto e me põe no manancial. Não, ele faz do deserto um manancial. Olha que coisa é a vida do crente que encontrou os altares de Deus. Vai continuar nesse deserto aqui. Mas, como diria um corinho de fogo, vai passando dando glória a Deus. Vai passando dando glória a Deus. É a experiência, Na verdade, tudo nesse salmo me leva a concluir, porque eu já falei, isso aqui não é uma carta de Paulo, isso aqui não é uma estrutura de dissertação, isso aqui é um espelho, isso aqui é uma poesia, isso aqui é o coração do salmista. O cristianismo, embora ele seja racional, palpável, compreensível, na verdade o cristianismo é uma grande experiência pessoal com Deus, indescritível. Pedro chama de alegria indizível. Indizível porque ele vai falar como? Você acha que o salmista conseguiu expressar de fato toda a saudade dele? Se o salmista pudesse escrever mais 80 versos sobre isso, ele ia falando, eu tenho saudade dos altares, da quina que fica aqui, ele ia falar tudo para tentar expressar o que ele estava sentindo. Não dá para expressar, o cristianismo, ele é de fato uma experiência, aquilo que a gente sempre fala, por exemplo, sobre a ceia. Quem explica a ceia, quem explica a presença de Jesus, quem explica a presença poderosa de Deus no ajuntamento? Quem explica o coração ardendo quando ouve a palavra e quando canta? Eu não tenho nem como fazer teologia disso. Eu só tenho como te falar que é assim e eu espero que na sua vida seja assim. Tem um hino antigo que fala sobre isso, tentando refletir. A gente já compôs muita coisa, assim como o salmista, né? Tem um que fala assim, basta que me toques, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Talvez só eu conheça. É bem possível, né? Basta que me toques. Ninguém? Jesus. Mas o outro vocês conhecem. Foi um minuto só, Alguém conhece? Foi um minuto só do seu olhar, tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Vai você agora descrever o toque de Jesus e o olhar de Jesus. Valendo, tenta. Não, ninguém está aqui para isso. Só quem já olhou para a cruz e encontrou o olhar de Jesus, olhando para você no fundo do seu olho, sabe do que eu estou falando. Eu não vou tentar descrever isso.
Só quem um dia estava perdido, sem saber para onde está andando, e sentiu o toque de Jesus no ombro, dizendo, pera, sabe o que é sentir o toque de Jesus? Só o perdido sabe o que é. Só quem estava olhando de um lugar para o outro, de repente olha para a cruz e, na verdade, se sente olhado por Jesus, sabe o que é isso? Talvez o que falta é você perceber esse olhar de Jesus e esse toque de Jesus. Porque basta que me toques para minha alma cansada vencer, sua mão me guiará, foi 1 minuto só do seu olhar, tudo em mim encantou. São as experiências que a gente tenta relatar de alguma forma. Mas é isso. Eu encontrei os teus altares. No olhar de Jesus, o perdido encontrou os teus altares, Senhor. No toque de Jesus, o perdido encontrou os teus altares. Eu não sei como é que é isso. Como diria a teologia do Chicó, só sei que é assim. Só sei que foi assim. Só sei que um dia eu estava perdido. Senti uma mão no ombro. E quando eu olhei, eram os altares de Deus. É isso que eu sei. Vamos cantar um louvor? Vamos ouvir um louvor nesse momento?